olha só, uma boa notícia, a GM vai contratar 550 operários na sede de São José dos Campos para atender principalmente a demanda de exportação. O objetivo da contratação é de produzir até 400 veículos por dia. A General Motors de São José dos Campos vai contratar 550 funcionários. Parte do efetivo vai reforçar a produção da picape S10 para atender principalmente a demanda de exportação. O currículo dos interessados podem ser deixados na portaria 4 da montadora. Dos 550 admitidos, 300 vão atuar na produção do veículo. Já os demais 250 trabalhadores vão atuar em setores de transmissões, motores, injetor e manuseio de estamparia, que também atendem à produção da caminhonete. O objetivo das contratações é ter uma produção extra de 120 caminhonetes por dia. A média até então era de 280 S10 fabricadas por dia. E agora o número vai subir para 400. Atualmente, a produção do modelo atende o mercado nacional e da América Latina, como México e Argentina. E o governo de São Paulo pretende pagar o paulistano que trocar o uso do carro ou ônibus pela bicicleta. É isso mesmo. A iniciativa seria a substituição do bilhete único pelo bilhete mobilidade, calculado de acordo com a distância, o local e os horários percorridos, que poderão ser resgatados em dinheiro ou consumidos em uma rede credenciada de serviços. A ideia é criar um bilhete único da mobilidade que vai acumular pontos quando a pessoa fizer parte do percurso diário usando bicicleta. Depois de um tempo, esses pontos vão poder ser resgatados em dinheiro ou consumidos em uma rede credenciada de serviços. O objetivo é estimular ainda mais o uso da bicicleta como meio de locomoção. O projeto prevê que a verba para o pagamento do ciclista sairia do montante repassado às empresas de ônibus com subsídio. Por ano, são cerca de 2 bilhões de reais. A intenção é tirar mais carros das ruas e, ao mesmo tempo, não superlotar tantos ônibus. O projeto de lei já foi aprovado em primeira discussão e, com o apoio do prefeito Haddad, deve ter o aval definitivo da Câmara Municipal até o fim do ano. Com isso, a previsão é de adotar o bilhete de mobilidade já em 2017. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista do dia com o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Nós estamos conversando com o tenente Rafael Brito, ele é comandante do Corpo de Bombeiros aqui em Pindamonhangaba e Roseira, mas tem uma experiência também em outras cidades, ele está falando no Vale do Paraíba como um todo, e pode dar uns aconselhamentos importantes, né? A gente sai de casa, às vezes sai assim displicente, larga a luz acesa, isso é uma atitude perigosa. E aquele famoso Benjamin, né? Que o sujeito bota 700 aparelhos ligados no mesmo tomada, com aquele penduricalho, isso deve ser um perigo danado, afora o aumento do consumo de energia em decorrência desse apinhado. Sim, o que a gente percebe em ocorrências de incêndio em residência, poderia dizer que quase na totalidade é resultante de curto-circuito ou de velas, né? Então a pessoa deixa a vela acesa próxima à cortina, às vezes ela tem a fé dela, claro que a gente respeita, mas tem que tomar alguns cuidados, né? Então ela deixa a vela acesa próximo de material inflamável, como cortinas, sofás ou mesmo a toalha da mesa, e eventualmente se essa vela sofrer uma queda, pode acontecer um incêndio na residência, né? E outra causa bastante comum é curto-circuito, exatamente pelo que o senhor mencionou. As pessoas colocam às vezes um equipamento elétrico que não está devidamente dimensionado para a demanda de energia, ele sobrecarrega, então ele aquece, então pode acontecer curto-circuito ou o próprio aquecimento desse material pode ocasionar chamas, né? Então, quase a totalidade de incêndios em residências são por essas ações. Ele tem alguma ocorrência assim grande que o senhor tenha participado aqui na região ou na sua carreira de bombeiro que a gente possa falar aqui para o telespectador? Sim, bom, da região, as cidades que têm das maiores ocorrências é em São José dos Campos, né? Então, o bombeiro ele atende a cidade, mas a gente trabalha integrado. Então, a gente não tem limite territorial para atender ocorrências. Inclusive, bombeiros aqui da região participaram da ocorrência no Guarujá, no Porto de Santos,
que foi um dos maiores incêndios do mundo, né? Então tivemos bombeiros aqui da região que atuaram naquela ocorrência também. Então, era negócio de petróleo, né? Armazenamento. sim, na verdade era uma base de armazenamento de vários líquidos inflamáveis, entre eles combustíveis, como gasolina, álcool. Então tinha diversos produtos. Foi o segundo maior incêndio do mundo em termos de duração, né? Ele durou 11 dias e bombeiros do estado inteiro trabalhando nessa ocorrência, inclusive aqui da nossa região. As empresas, as grandes indústrias, e mesmo essa que o senhor está falando, né, elas, para poderem funcionar, elas têm que pedir uma liberação do Corpo de Bombeiros, aí vocês vão lá, inspecionam, às vezes até indicam equipamentos que têm que ser usados na prevenção, é assim que funciona, né? Sim, no estado hoje existe o decreto 56.819, um decreto estadual, que regula essa parte de prevenção de incêndios, de equipamentos, né? Então esse decreto ele tem algumas instruções técnicas e conforme a atividade da empresa ou de qualquer identificação, existem algumas regras para que ela seja certificada com auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Esse auto de vistoria ele é requisito para alguns outros documentos, como o alvará de funcionamento ou o ABITS, no caso de prédio. Então o bombeiro ele faz a vistoria, então ele trabalha desde a parte de análise de projetos da implantação dessa edificação ou de uma fábrica, até a parte de vistoria. Então a gente certifica e exige algumas medidas preventivas. Esse documento de certificação, ele tem que estar visível à pessoa que visita o estabelecimento, o restaurante, o local que ela vai ficar, vai permanecer, né? Então é uma forma também da pessoa se prevenir, verificar se onde ela está frequentando a coisa está certificada e está dentro do padrão de segurança. Sim, a empresa ela tem que obter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e ele tem que ficar em local visível para os usuários dessa edificação. Para não acontecer o que aconteceu lá em Santa Maria, no Sul, né? Aquela barbaridade daquela boate que pegou fogo, o material era todo inflamável e tinha um doido de um maluco lá no conjunto que soltou um foguete dentro do local cheio de nylon, de fibra de vidro, né? Factível de incêndio, né? Sim, ninguém deseja uma ocorrência desse tipo. Inclusive, esse decreto com as instruções, ela tem algumas medidas protetivas para tentar evitar ou pelo menos minimizar os efeitos de algum eventual acidente, né? Então, existe, no caso de casa noturna, algumas especificações para ela poder funcionar, como saída de emergência, o tipo de material de revestimento que vai nas paredes, a quantidade de extintores ou hidrantes e diversos outros medidas de proteção que vão minimizar uma eventual tragédia. A gente está vendo aqui o Tenente Rafael Brito, jovem, mas um homem devotado aí ao que faz. E eu, quando comecei a entrevista, falei que certamente seu filho, se perguntado, diria, quando crescer eu quero ser bombeiro. O senhor foi tocado por isso também, Tenente, quando seguiu sua carreira? Desde pequeno tem vontade de ser bombeiro? Sim, é uma coisa que fascina bastante a gente, né? E sempre tive essa vontade. Quando eu era criança é uma coisa que parece um pouco distante, mas à medida que a nossa vida vai caminhando, a gente vai enxergando algumas possibilidades e vendo que é possível, né? Então, hoje eu sou bastante realizado na profissão que eu escolhi. E como é que a criança que está vendo a gente agora pode se tornar bombeiro? Bom, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo tem duas formas de ingresso, basicamente, né? Então, são duas carreiras dentro da mesma instituição, que é a carreira que vai de soldado até subtenente, que aí é um concurso para soldado, e tem a carreira de oficial, que são os comandantes do Corpo de Bombeiros, né? Que aí inicia-se com a formação na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e depois que termina essa Academia de Polícia, tem um novo concurso interno e você vem para o Corpo de Bombeiros. Quer dizer, o senhor é PM, em síntese. Sim. Dentro da PM destaca-se o bombeiro. Aqui no estado de São Paulo, né? Porque no Rio de Janeiro, de onde eu venho, por exemplo, o bombeiro é bombeiro desde o início e o PM é PM desde o início. São duas carreiras distintas. Sim, o estado de São Paulo hoje é o único estado que é a mesma instituição, né? Mas isso não macula nada da nossa atividade, até porque é serviço público, né? Somos todos irmãos e todos remamos na mesma direção, né? Mas aqui, administrativamente, a polícia e o bombeiro são a mesma instituição. Então, é uma grande família para servir a população. Bens e vidas a servir. Você de casa que foi tocado por essa entrevista, garotão,
Tá aí. E tem menina também no bombeiro também, né? Hoje existe uma parte do efetivo que é feminino. Sim, inclusive na criação da enfermagem. Sim, não só na enfermagem. As mulheres elas atendem ocorrências, vão para um incêndio, entram no incêndio, combatem fogo, dirigem caminhões. Então, hoje, inclusive, não existe nem quadro separado. As bombeiras femininas, elas atuam da mesma forma que qualquer outro bombeiro. E pode chegar ao comando também? Sim, sim. Inclusive, na região já tivemos capitã comandando aqui a região, hoje ela foi transferida, mas temos diversas mulheres comandantes. Vou lhe revelar, sou um profundo admirador do Corpo de Bombeiros e acho que em casa todo mundo também é. Essa gente se joga lá no meio do fogo para salvar nossas vidas. Que bom que eles existem, né? E o repórter setorial vai para um breve intervalo e na sequência você vai ver. Cresce o número de vítimas em acidentes de trânsito. Aguarde um instante e aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas que estão desaparecidas. O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas megacidades estão a cada dia mais próximas. A rodovia Presidente Dutra é o caminho que liga a cidade maravilhosa à maior capital do país. E bem aqui, entre São Paulo e Rio, o nosso jornalismo registra e conta os fatos mais importantes. Em dias de racionamento de água, o que vale é a criatividade. Equipes de reportagens de Pindamonhangaba e Jacareí, comentaristas e convidados do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte se unem para levar até você mais informação de segunda a sexta, do meio-dia à 1 da tarde. Pontualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter Setorial.